Telão. Salmo 125, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Vamos lá então. E diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode se abalar, mas permanece para sempre. Versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Igreja, nesses dias, o que eu vejo que tem acontecido com as pessoas tem sido uma crise chamada SPA. E o que é SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Nada mais é do que ansiedade. E algo Deus me ministrou no meu coração que eu tenho entendido. O ser humano, ele gosta de ter controle sobre a situação. Ele gosta de ter algo sobre a sua mão, onde ele possa ter controle. Porque quando você tem o controle, você consegue resolver. Só que a questão é que nesses dias, o controle da sua vida não está mais sobre a sua mão. Está sobre a mão de Deus. E quando algo que não pode estar na sua mão está na mão de algo que você tem que aplicar a sua fé, te dá um desespero. Então eu vejo que pessoas estão desesperadas. Por quê? Porque não tem controle da situação que eles estão vivendo. E aí o salmista, ele fala o que aqui? Os que confiam em quem? E aí sabe o que é engraçado? No dicionário ele diz assim, ó: o que é confiança? Confiar é crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de outro em crédito e fé. Outra tradução e significado me chamou muita atenção, que diz assim, ó: crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Uau! Cara, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Aquilo que Ele tem contigo é uma fidelidade. E mesmo que você não seja fiel a Deus, Ele será fiel a você. E aí, Ele fala aqui: aqueles que são como o Monte Sião. O que era o Monte Sião? O Monte Sião, ele era um monte fortificado. E aí o que acontece? Davi, ele invade esse monte e ele constrói a cidade de Jerusalém. E o que acontece? Tempos depois, a Bíblia vai relatar que ali perto do Monte Sião, sendo mais preciso no Monte Moriá, Salomão, ele vem e constrói o quê? O templo. Ou seja, a cidade de Jerusalém, ela era cercada de vários montes. Mas o Monte Sião, citada pelo salmista aqui, sem dúvida abrange que era o lugar onde o templo havia sido construído. E algo incrível que eu quero que você entenda agora. Eles falam que, olha que incrível, que as escrituras digam que o Monte Sião, ele tem uma figura como a habitação de Deus, certo? Então peraí, ele fala assim: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que é incrível aqui? Cara, quando eu confio em Deus, eu tenho que entender que eu preciso temer a Deus, eu preciso amar a Deus e eu preciso obedecer a Deus. Então eu confio nele. Maldito o homem que confia no homem. O que ele está querendo dizer? Maldito o homem que confia em si mesmo, na sua própria sabedoria, conhecimento e entendimento. Então eu transfiro a minha confiança não em carros, não em cavalos, mas eu transfiro a minha confiança em Deus. Deu para entender? Entenda isso, é muito profético. E ele fala assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Sabe o que ele está querendo dizer? Que é um lugar de fortaleza, que é um lugar de habitação de Deus. Só que sabe o que é incrível? Deus, ele não habita mais em montes. Deus, ele não habita mais no templo. Sabe onde que ele habita, meus amados? Em mim e em você. Então quando você começa a confiar em Deus, sabe o que ele está falando? Olha, a sua estrutura pode até ser abalada, mas você permanecerá para sempre. Uau! Uau!
Você é como o Monte Sião. Você é o Monte Sião. O nosso pastor, ele fala muito aqui, para que você seja inabalável, é necessário você ser abalado. E sabe quem vai te abalar nessa noite? É Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Ele quer abalar suas estruturas, porque Ele quer formar um edifício na sua vida. E esse edifício se chama fé, esse edifício se chama confiança. Eu quero contar uma parábola. Havia uma mulher que tinha um filho, e esse filho chegou para a mulher e disse desse jeito: mãe, eu queria comer um pão fresquinho amanhã. E ela falou: filho, olha, eu não tenho, mas eu confio em Deus que Ele vai nos dar. Na janela havia um vizinho que era ateu, e olhou para ela, viu o que ela estava falando. Você acha que Deus vai te entregar? Não, peraí. Ela acorda, alguém toca a campainha na manhã, bate a porta, ela abre, ela vê os pães e ela dá glória a Deus, o Senhor trouxe o meu sustento. De repente aquele vizinho aparece: ei, por que você está dando glória a Deus? Fui eu que comprei os pães. E ela diz assim: mas foi o Senhor que te usou para me abençoar, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida.